Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Abra a sua Bíblia no terceiro evangelho, que é o evangelho do doutor Lucas, capítulo 15, e vamos ler os versos 1º, 2º, o 3º, e depois iremos ao verso 8 em diante. Você encontrou? Diga amém. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, vá ao verso 8 agora: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podem sentar, amados irmãos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa rica, ímpar, singular oportunidade de estar aqui essa noite. Agradecer ao nosso pastor e também ao diácono Carlos Júnior por esse convite formulado. Meus amados irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a essência, aquilo que Jesus deixou para nós como regra de fé e prática para as nossas vidas. Eu quero aproveitar, ou melhor, eu quero seguir a temática do culto nessa noite e falar-los a respeito de família. A família, como foi lido no Gênesis aqui desde o princípio, ela é um projeto de Deus. Foi Deus quem arquitetou, planejou e realizou a família, porque se não houver a família, não haveria a sociedade. Se não houvesse a família, não haveria a igreja. Então a família, ela é algo que foi solidificado pelo nosso Deus, e os desafios e as adversidades, os dados inflamados do inimigo que tem sido lançado contra as nossas famílias, ele tenta de todas as formas, de todos os métodos, desanimar, desacreditar, extinguir, acabar, colocar, enfim, um ponto final nas famílias do nosso Brasil, do nosso mundo. Hoje eu quero vos trazer uma mensagem sobre o seguinte tema: uma família em busca de felicidade. Deus nos criou, Deus nos fez para sermos uma bênção em suas mãos. Deus nos fez para termos a plena convicção de que Ele é o nosso Pai e que Ele transmite através da sua santa palavra o verdadeiro caminho, a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento, o verdadeiro preenchimento do vazio existencial da alma humana. Você pode dar glória ao seu Deus, ao seu Salvador. Eu tenho uma certeza absoluta que quando você não tinha entregue a sua vida a Jesus, e depois que você passou a entregar a sua vida a Jesus, você entendeu que aquele vazio que você tinha, ele foi totalmente preenchido pela pessoa bendita, salvadora do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Mas irmãos, Jesus ele tem um método que foi muito propagado nas Escrituras. Não foi Jesus quem criou este método, mas este método, nos lábios de Jesus, na boca de Jesus, ele se tornou tão conhecido entre os judeus e entre as demais nações, que era o método de falar por parábolas. A parábola, de uma forma bem simplória,
é uma história contada, real ou fictícia, que ela quer nos trazer grandes verdades através daquela parábola. Então, a multidão, ela sentava para ouvir Jesus discursar, e por muitas e muitas vezes, Jesus discursou por parábolas. E o capítulo 15, a partir do versículo 1, é o capítulo que Jesus trata de algumas parábolas. Este capítulo 15 é o capítulo que alguns consideram que existe nesse capítulo 3 parábolas. A parábola a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Alguns estudiosos entendem, como Spurgeon e como Herbert, que foi o escritor do livro Todas as Parábolas da Bíblia, que este capítulo 15, ele fala exclusivamente de uma única parábola. Ele não se divide em 3 parábolas, ele fala especificamente de uma parábola, e dentro desta parábola existem coisas específicas e bem claras em cada versículo. Mas, irmãos, independente se ela se divide, ou independente se é uma só, o que eu quero passar a vocês é que versículo de número 1, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, vai ser muito interessante para que nós possamos entender o que queremos dizer essa noite. O capítulo 15, e o versículo 1 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ao versículo 3 diz: então Jesus lhe propôs esta parábola, a parábola do versículo 4. Então, Jesus estava diante de fariseus. Fariseus eram as pessoas que detinham a lei, eram aqueles que tinham o poder de pregar, de expressar, de entender e de explanar as sagradas letras. Mas Jesus, sempre quando estava perto deles, Jesus falava por parábolas, para confundir eles, porque eles não entendiam o que Jesus estava falando. Então, Jesus se assentava, irmãos, Jesus se agachava entre todos, para ensinar a sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela é simplória, a palavra de Deus, ela é simples, a palavra de Deus, ela é abrangente, e qualquer um de nós podemos entendê-la de forma plena, total e completa. Então Jesus se agachava. Vamos para o versículo 8. Eu não vou me deter no versículo anterior, mas o versículo 8, ele diz que existia uma mulher, que Jesus contou que tinha uma mulher que tinha 10 dracmas, e de repente esta mulher perdeu uma dracma. Há quem diga que a dracma era uma moeda de muito valor, que significava cerca de um dia de salário braçal de um trabalhador braçal. Outros dizem que, para a mulher judia da época, todas elas que noivavam, elas usavam uma coroa sobre a cabeça, ou um colar, ou uma tiara, melhor dizendo, e sobre a sua tiara tinha 10 dracmas sobre a tiara. Então, se ela perdesse, ela entrava em desespero, ela entrava em parafuso, e por isso elas procuravam instantaneamente, procuravam rapidamente para poder encontrar aquela tiara. Mas interessante, irmãos, é o local em que ela perdeu esta moeda. A Bíblia diz que ela perdeu esta dracma, foi aonde? Na sua casa. Não foi na rua, não foi em outro lugar, a não ser na sua casa. Isso nos fala, irmãos, de intimidade. Isso nos fala de intimidade com Deus. Nós precisamos buscar e ter intimidade com Deus. Nós precisamos estar aos pés de Jesus, mesmo que as circunstâncias digam que não, mas Jesus está de braços abertos para nos atender. Glória a Deus. Essa dracma perdida na casa, ela fala de intimidade. Primeiro ponto que eu quero abordar essa noite: essa dracma perdida na casa, ela fala das mínimas coisas que nos atrapalham. Existem pessoas que elas fixam
nas coisas grandes, nas coisas maiores, e as coisas pequenas, elas abrem brecha para o inimigo das nossas almas. Existem pessoas, como a Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, a Bíblia fala do publicano que o fariseu batia no peito e dizia: eu não sou como este publicano. Você sabe quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos, judeus traidores que cobravam impostos ao povo judeu. Eram serviçais de Roma para colocar a carga tributária sobre os seus irmãos. Então o fariseu batia no peito e dizia: eu não sou como este publicano, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o que foi que o publicano fez? Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto uns se exaltam, enquanto uns enchem o peito, enquanto uns se assoberbam, irmãos, nós devemos seguir o exemplo do publicano. Nós não podemos nos atrapalhar nas mínimas coisas, porque tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é nessa atmosfera aqui, é para aqui, glória a Deus. Tudo aqui fica, tudo aqui passa, tudo aqui um dia se acaba. E por que as pessoas se enchem de orgulho, se acham tão grandes, se acham tão importantes, se atrapalham nessas coisas, quando deveria dizer: Senhor, tem compaixão de mim, que sou um miserável pecador. Sou pecador. As coisas mínimas, muitas das vezes, elas estão atrapalhando você e sua família. Você precisa, vou dizer uma coisa aqui, você precisa liberar perdão. Você sabia que a falta, a ausência do perdão é uma das causas que mais separam as famílias? Você sabia que o número de divórcios entre os evangélicos é quase idêntico ao número de divórcios entre os não cristãos? Você sabia que muitas das vezes, se você já leu aquele livro Maravilhosa Graça, você vai ver um caso de uma mulher que se separou por causa de uma briga, por causa de um simples sabonete. As pessoas não estão dispostas, as pessoas não estão abertas a negar-se a si mesmo, a perdoar o seu próximo, a fechar, abrir o coração e dizer: Deus, coloca em mim um coração igual ao teu, um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a alcançar, um coração disposto a abraçar. Oh, aleluia, glória a Deus. Nas mínimas coisas as pessoas se perdem. A dracma perdida em casa fala-nos também, voltado para a família, das percas conjugais. Amados, nós precisamos estar com os olhos bem abertos para as influências e as sutilezas de Satanás. Você sabia que Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Leia a Bíblia, você vai ver que Jesus pregou mais sobre a existência do inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque o homem tem a tendência de caminhar a passos largos para o abismo. E Jesus disse: esse lugar não foi criado para vocês, não foi criado para você, nem para mim. Esse lugar foi criado para Satanás e seu grupo decaído, mas não foi criado para vocês. Eu quero que você entenda nesta noite que você precisa estar super atento aos acontecimentos. Conta-se a história de um casal que procurou o pastor depois de 15 anos de casado. E ele contou ao pastor que, junto com a sua esposa, ele disse: pastor, nós decidimos que iremos trabalhar os 15 primeiros anos do nosso casamento intensamente. E ele disse que trabalhou os 15 anos intensamente. A mulher saía de casa às 6 da manhã e voltava às 3.
Ele saía de casa às 11 e voltava às 8, 9 da noite. Depois de 15 anos, ele procurou o pastor da igreja e disse: pastor, depois de 15 anos, eu descobri que estou dormindo com alguém que não conheço. O casamento acabou. Eles fixaram tanto em conquistas, eles fixaram tanto em dinheiro, eles fixaram tanto em fortunas. Você sabe por que o evangelho na Europa está em decadência, as igrejas da Europa? É porque os europeus fixam a sua mente no euro, fixam sua mente no poder, no dinheiro. Irmãos, e o Brasil caminha a passos largos para esse lugar. As pessoas a cada dia correm para a direita, correm para a esquerda. Eu não quero dizer aqui, ser radical e dizer que você não precisa trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o seu casamento, a sua família, os seus filhos, eles são prioridades para você. Porque eles são prioridades para Deus. Não faça jamais como esse casal que precisou de 15 anos para descobrir que poderia ter feito diferente. Você veio a este culto esta noite, glória a Deus, e você não está ouvindo aqui palavras humanas, porque as palavras humanas às vezes ela mexe com a emoção, ela mexe com o íntimo das pessoas, mas Deus está ali comunicando esta noite. Revise as suas prioridades. Olhe à sua direita, olhe à sua esquerda e veja que há uma família ao seu lado, há um filho chorando, há uma esposa precisando de um alento, há alguém precisando de um diálogo. Meu Deus, existem lares que nem diálogo existe mais. Você entende que são nas mínimas coisas que as pessoas se atrapalham? Não diga, ou melhor, não deixe que falte o diálogo entre você, sua esposa, seu filho, sua família. O diálogo, ele é muito importante. Não feche a cara parecendo um delegado que não fala. Existem, não é palestra para casais não, irmãos, é palavra de Deus. Existem casais, existem homens que, tipo um que eu conheço, que na rua ele conversa com todo mundo, e ri para um, ri para outro, ri para o outro, ri para todo mundo. Mas quando ele chega em casa ele diz: moleque, cala a boca. A sua voz já está dando um zunido aqui no meu ouvido, não fale mais não. Você conhece alguém assim? Diga misericórdia, Senhor. Irmãos, existem pessoas que falam com todo mundo, mas não fala com a esposa, não fala com os filhos. Você entende que são nas mínimas coisas que as pessoas tropeçam? Essa dracma foi perdida dentro de casa, e nas mínimas coisas as pessoas tropeçam. Provérbios capítulo 22, versículo 6, ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela crescer, ela faça o quê? Esqueça? Não, ela não vai esquecer. Mas quando nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para o colégio, para as redes sociais, irmãos, um celular na mão de uma criança é uma porta aberta para o inimigo. Se você pegar um celular de um adolescente, você vai ficar abismado com a conversa avançadíssima que você nunca teve e sonhou na vida, ele e ela já tem. Vai te dar tristeza, vai te dar agonia, mas você precisa entender que família requer limites. Uma vez eu vi a criança bater no rosto da mãe, e a mãe olhou para a criança e ficou rindo. Eu pensei comigo: quando essa criança crescer, ela vai matar essa mãe. Ou não? Se você não impõe limites na sua família, se você não impõe limites no seu lar,
você está fadado ao fracasso, meu amado irmão. E não tome isso de forma que eu estou sendo deselegante com você, não. Eu estou informando que a palavra de Deus nos diz: ensina, instrui, corrige, imponha limites, para que ele, quando crescer, não vire um assassino, não vá lhe matar, não faça como um que fez agora recente. A mãe no hospital internada, ele abusou sexualmente da mãe. A mãe em coma. Para você ver o nível que as pessoas estão. Glória a Deus, glória a Deus. Coloque limites, coloque um altar na sua casa. Você sabia que a sua família, você, eu, nós precisamos que tenhamos um altar na nossa casa? O altar precisa estar na sua casa. Aleluia, glória a Deus. O altar precisa estar erguido. Você precisa ser um Abraão. Você sabia que Abraão, por diversas vezes, levantou o altar? Aonde Abraão passava, Abraão levantava um altar. Abraão levantou um altar em Siquém, Gênesis capítulo 12, versículo 6. Abraão levantou um altar em Betel, Gênesis capítulo 12, versículo 8. Abraão levantou um altar em Hebrom, Gênesis capítulo 13, versículo 18. Abraão levantou um altar em Moriá, Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 14. Aonde Abraão ia, ele entendia que ele precisava adorar a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos e diga para Deus: Senhor, aonde eu for, eu tenho uma consciência que eu preciso adorar. É no meio do meu lar, é entre os meus, é na minha casa. Eu preciso levantar este altar. É calamanto leve a sobre andalaia. Irmãos, o Deus que restaurou o altar quando Elias orou é o mesmo Deus que está aqui para restaurar o teu altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Não deixe faltar a palavra de Deus em sua casa. Não tenha a palavra de Deus como se fosse um livro, um amuleto sagrado, aberto lá no Salmo 91. Uma vez eu cheguei na casa de um crente, aberto lá no Salmo 91. Estava tão empoeirado, irmãos, a Bíblia. No Salmo 91, estava tão empoeirado. Eu olhei assim, eu digo: meu Deus, nós precisamos pregar a palavra no nosso lar. A Bíblia não é amuleto da sorte. A Bíblia não é amuleto de proteção. A Bíblia não é para eu ficar sorteando o versículo, apontando o dedo e dizendo: eita, é esse que Deus quer falar comigo. A Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita, deixa eu lhe dizer, a Bíblia foi escrita para ser meditada e praticada. É por isso que há uma tamanha corrupção nas famílias, porque muitas famílias já esqueceram que precisam enxertar a palavra de Deus no seu lar. Precisa trabalhar na mente do seu filho, precisa trabalhar na mente da sua esposa, do seu esposo, e dizer para ele e para ela: nós precisamos ter um devocional com a palavra de Deus. Nós precisamos deixar um tempo da nossa vida. Irmãos, a gente encontra tempo para tantas coisas. A gente encontra tempo para tantas coisas. Uma vez teve uma lição que falava sobre a mordomia do tempo. Eu não sei se você lembra. Mas nós encontramos tempo para tanta coisa. Mas quando é para adorar a Deus, para estar na sua presença, parece que o relógio não funciona da mesma forma que funciona para as demais coisas. Irmãos, nós precisamos rever as nossas prioridades. Nós precisamos entender que um lar sem a palavra de Deus é um lar falido. Um lar sem a palavra de Deus é um lar semelhante ao lar de Acabe. Você conhece o lar de Acabe? O lar de Acabe só tem heresia. No lar de Acabe só tem idolatria.
No lar de Acabe só tem profecias mal faladas. No lar de Acabe só tem heresias da possuída Jezabel. Irmãos, o lar sem a palavra de Deus, ele muda. Mas deixa eu te dizer, um lar que possui a palavra de Deus, ele é semelhante à casa que foi construída sobre a rocha. Aleluia, glória a Deus. A rocha, essa rocha não é uma pedra simples, é a rocha chamada Cristo. Glória a Deus. Nós, oxalá, glória a Deus, que a nossa casa esteja estribada na rocha ferida de Meribá, que é Cristo. Irmãos, nós precisamos alicerçar a nossa casa com a palavra de Deus, e fazendo assim, a nossa casa estará alicerçada na pessoa bendita de Jesus. Você pode glorificar a esse Deus? A moça precisava de 3 coisas para encontrar a dracma. Primeiro, ela precisou de paciência. Veja o versículo 8. O qual a mulher que tendo 10 dracmas perde uma dracma, não acende a candeia e varre e busca-a com diligência. Primeiro, ela precisou de paciência. Meu irmão, tenha paciência com a sua esposa. Tenha paciência com o seu esposo. Aleluia. Aleluia. A flecha está saindo e está atingindo. Glória a Deus. Tenha paciência, amado irmão. Não seja, deixa eu usar a expressão aqui, não seja um brutamontes. Não seja um arrogante. Não seja alguém que não abre os ouvidos para ouvir a opinião do outrem. Irmãos, existem pessoas que casam, não sei se você já viu, que casaram e com 24 horas depois se separou. Irmãos, a falta desta comunicação, glória a Deus. Eu quero me deter aqui na paciência e dizer para você, como alguns dizem aí, né? Tenha paciência de Jó. Tenha paciência de Jó. Quem tem paciência nunca perde nada. Quem se apressa é que perde tudo. Não vá para o Salmo 70 não. Apressa-te, Senhor. Fique no 40 mesmo, e dizendo: Senhor, me dá paciência. Me dá paciência. Me dá paciência. Eu preciso orar mais pelo meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso orar mais pelo meu pai. Eu preciso orar mais pela minha mãe. Glória a Deus. Meu Deus, me dê paciência para que eu possa encontrar um caminho correto para chegar até esta pessoa. Glória a Deus. A mulher e eu, você e nós precisamos de paciência. Não queira resolver as coisas apressadamente. Quem corre muito, cansa rápido. Vá em passos lentos mesmo. O importante não é correr, irmãos. O importante é chegar. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitos correm. Aleluia. Muitos correm e depois cansam, caem e ficam para trás. Mas muitos vão devagar, devagarinho, 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 confiando, esperando, acreditando, confiando, esperando, acreditando, e vai chegar lá no final. Porque o importante não é o começo, mas o importante é o final. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É lógico que Deus está olhando para a sua situação, é lógico que Deus está olhando para o seu momento, mas também é lógico que Deus está olhando para você e dizendo: meu filho, minha filha, eu estou te enxergando adelante, eu estou te enxergando lá na frente, eu estou te vendo lá na frente. Tenha paciência. Segundo, a mulher precisou varrer a casa. Varrer a casa fala de trabalho. Irmãos, o trabalho é uma coisa que dignifica o homem, o ser humano, a pessoa. Esse jargão
esse jargão que alguns usaram e alguns ainda usam, que vai ficar usando e vivendo da obra, não existe, irmãos. Não existe. Nós precisamos do suor do nosso trabalho, obter aquilo que Deus nos deu, com o suor do nosso trabalho. Existem pessoas que querem trabalhar, estão ansiosas para o trabalho, mas dá 10 horas da manhã ainda está em casa dormindo, dá 11 horas ainda está em casa dormindo. Eu conheço alguns que dá meio-dia ainda está em casa dormindo, aí quando sai para trabalhar fica reclamando da vida, porque o ser humano ele tem uma tendência maior a reclamar. Hoje a lição falou de um tópico específico sobre a murmuração. O professor Douglas deu uma aula para nós, e nós devemos evitar, irmãos, e fazer como o texto diz: fazei tudo sem murmuração. Está trabalhoso, está difícil, mas glorifique ao seu Deus. Faça como Jó, faça como Jó. Deus me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se você crê que Ele está vivo, levante a mão para o céu e dê um glória bem bonito para este Deus. Terceiro, ela precisava buscar com diligência. A palavra diligência quer dizer uma busca minuciosa, nos mínimos detalhes. Nós precisamos ter a nossa mente voltada para Cristo e entender que eu preciso buscá-lo de toda a alma, de todo o coração, e entender que todos os esforços que eu faça ainda são poucos para eu encontrar-me com o meu Salvador. Aleluia. Irmãos, se nós estamos aqui por bondade e graça de Deus. Não foi merecimento nem esforço meu nem seu. Foi a graça de Deus que nos alcançou. E ela nos alcançou de uma tão grande maneira que esta graça foi irresistível. A graça de Deus, ela é irresistível. Ela bate na porta uma vez, ela bate na porta 2 vezes, ela bate na porta 3 vezes. Enquanto a porta está aberta, ela vai batendo. Aleluia. Ela não desiste de você, ela não desiste de nós. Está meio atribulado aqui, vamos desatribular ele. Ela não desiste de nós, irmãos. Essa graça de Deus é a graça que nos alcançou, e uma vez somos alcançados, não permita que você decaia desta graça. Glória a Deus, glória a Deus. Seja diligente, esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor. Aleluia. Seja atento, irmãos, ao que está acontecendo ao seu redor. Eu quero embasar essa mensagem e contar rapidamente. Existe um livro na Bíblia que ele possui 4 capítulos. É um pequeno livro, mas um livro que conta uma das histórias mais lindas da Bíblia. É o livro de Ruth. É o livro que conta a saga de uma família em busca de felicidade. Eu vou resumir, porque não dá para explanar todo o livro, seria um absurdo. Mas a saga desta família, a Bíblia diz que eles moravam em Belém. A palavra Belém quer dizer casa do pão. E de repente veio uma grande fome sobre Belém. O que foi que eles fizeram? A Bíblia diz que Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion partiram de Belém. Mas, irmãos, não é simplesmente o partiram. O grande problema
é que eles partiram sem ouvir a direção de Deus. O problema não é para onde nós vamos, para onde você deseja ir. O problema é que você e eu, nós não esperamos para ouvir a voz de Deus, a voz da direção de Deus. Irmão, Deus sempre está falando. Eu gosto dessa frase, por isso que eu repito: Deus sempre está falando. O problema é que nós nunca estamos ouvindo. Nunca os nossos tímpanos espirituais estão abertos para ouvi-lo. Mas Deus sempre está falando. Quando Ele diz não, é não. Quando Ele diz sim, é sim. E quando Ele diz espera, espere. A família saiu sem a direção de Deus e chegaram em Moabe. O que foi que eu disse? Eles estavam buscando felicidade. Em Moabe, eles encontraram e bateram de frente com a morte. Em Moabe morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion. Só ficou Noemi e a sogra Ruth e Ofra. Ofra, como era daqueles crentes benga la fubenga, partiu logo, foi embora. Vou voltar para minha casa, para Moabe. E Ruth, que era uma crente fiel, disse: não, minha sogra, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Estarei contigo aonde tu estiveres. Eu vou contigo aonde você estiver. Aquele período, irmãos, era um período de instabilidade, tanto política, como financeira, como econômica. Eu quero dizer a vocês que a felicidade, ela não é um fim em si mesma. Ou seja, algumas pessoas erram por buscar a felicidade em si próprio. Algumas pessoas erram por buscar a felicidade no dinheiro, no poder, na fama. Eu estava há algum tempo atrás assistindo uma série sobre o Império Romano, e lá você encontra tudo isso que eu estou falando aqui: a briga pelo poder, pela fama e pelo dinheiro. Mas isso não ficou só lá, não. Isso se espalhou pelo mundo. As pessoas matam, as pessoas enrolam, as pessoas trapaceiam, as pessoas fazem de tudo para conquistar o poder. Mas você vai dizer: irmão, isso aí é só na política, é só no cenário da sociedade. Se fosse assim, eu não estaria pregando hoje. Porventura estou pregando para as paredes? Não, irmãos, isso é um cenário real das nossas vidas. Existem pessoas dentro de nós que brigam pelo poder, brigam pela luxúria, brigam e matam para estarem em cima. Isso não é felicidade, isso não é alegria, isso não é prazer no Senhor. Essa felicidade é vã. Esse tipo de pessoa, ele busca a felicidade de uma forma distorcida. Se não, vejamos Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi um homem que pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe deu muita sabedoria. Mas Salomão foi um homem que distorceu a felicidade, porque a Bíblia diz que Salomão tinha 1000 mulheres. Meu Deus, já bem que a minha não está aqui. Eu vou dizer, se uma já dá um problema, imagine 1000 mulheres. Se ela assistir, ela vai me matar. Mas, irmãos, entendam uma coisa: Salomão possuiu 1000 mulheres. Imagine a confusão, a perturbação no seu reino. As pessoas distorcem o verdadeiro sentido da felicidade. Davi também destruiu o verdadeiro sentido da felicidade. Davi era alguém segundo o coração de Deus. Irmãos, eu gosto da Bíblia porque ela não esconde nada de seu ninguém. Se a Bíblia fosse escrita por vontade humana, os homens que a escreveram iam esconder os seus erros.
mas a Bíblia não esconde o erro de seu ninguém, porque ela foi escrita pela vontade de Deus. Então Davi também distorceu o verdadeiro sentido da felicidade. Davi, em vez de estar na guerra, ficou no palácio em casa e desejou possuir a mulher de Urias. Você já parou para pensar que o rei, ele tinha à sua disposição todas as mulheres que ele quisesse? Mas ele desejou justamente aquilo que era proibido. Veja como é a inversão da felicidade. Isso é infelicidade. Ele pensou que com aquele momento ele sairia regozijado, seu coração sairia alegre. Foi ao contrário. Além de possuir a mulher, ainda colocou o seu esposo na frente do exército da batalha, para que ele fosse o primeiro a ser morto. O profeta chegou perante ele e disse: meu rei, eu conheço um homem que tinha uma ovelhinha, e essa ovelhinha veio um homem rico e comeu essa ovelhinha. Davi disse: digno de morte este homem. Natã olhou para ele e disse: este homem, Davi, é você. Em outras palavras, esse infeliz Davi é você. Porque que atitude infeliz você tomou? A Bíblia diz que ele caiu em si, irmãos, e reconheceu que a verdadeira felicidade não estava naquilo. Vamos lá, deixa eu dizer a você: não se constrói felicidade em detrimento da família. Não se constrói felicidade em detrimento da família. Você, eu, nós buscamos muitas coisas, mas se estas coisas que você busca sozinho está deteriorando o seu casamento, deteriorando a sua família, pare e reflita. Você precisa parar urgentemente. Existem histórias de pais que saem de casa, muitos deles a trabalharem, e volta depois de tempo, e a criança olha para ele e diz: mãe, quem é esse rapaz que está aí? A criança nem conhece mais o pai. Essa é uma dura realidade. Essa é uma crise que nós precisamos derrubá-la. Esse é um momento que nós precisamos vencê-lo. Eu não posso ser feliz em detrimento da minha família. Eu preciso estar feliz junto com meu pai, junto com minha mãe, junto com meu filho. A verdadeira felicidade eu encontro partilhando com os meus. Partilhe a sua felicidade com os seus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, versículo número 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Por fim, para nós encerrarmos, quando a moça encontra a dracma, o que é que ela faz? Primeiro, convida as suas amigas e vizinhas. Toda vez que eu leio isso aqui, eu lembro da pesca maravilhosa. Quando o barco encheu, irmãos, Jesus disse para eles: convoca os outros barcos dos vizinhos, porque a bênção vai ser tão grande que não vai ficar só para você não. Você precisa partilhar desta bênção. Meu irmão, deixa eu profetizar para você, dentro da palavra de Deus, a bênção vai ser tão grande, tão plena, tão completa, que você vai chamar o seu pai, você vai chamar a sua mãe, você vai chamar seu irmão, você vai chamar seu filho, você vai chamar até a sua sogra e dizer para ela: minha sogra, se alegre comigo, porque a bênção que Deus me deu é tão
grande que eu não consigo ficar só para mim. Eu preciso partilhar. Eu preciso partilhar. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa família, vamos louvar a Deus com um hino. A nossa família, ela é um instrumento na mão de Deus. Glória a Deus. Você pode dizer comigo: a nossa família. Mais forte: a nossa família é um instrumento na mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você vai sair daqui esta noite levando flechas que serão usadas por você e por sua família para derrubar, destronar, destruir as obras, as sutilezas do inimigo das nossas almas. A nossa família não pertence a ele. A nossa família não pertence ao mundo. A nossa família pertence a Cristo, pertence a Jesus, pertence a ele, autor e consumador da nossa fé. Cadê vocês para louvar? Se tiver alguém do lado de você que não é crente, traga ele até a frente. Vamos orar por ele. Ele vai sair daqui levando flechas para a sua família, para a sua casa. Oh, aleluia, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, pode cantar. A verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Pois que ela saia daqui dizendo: Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso me esforçar mais, eu preciso olhar ao meu redor. Há alguém pedindo socorro ao seu redor. Olhe ao seu redor, há alguém clamando por socorro. Da camacho e cantarai. Glória a Jesus. Ensina-nos, Senhor. Ele está cuidando de nós.